Ele tinha um sonho que Deus deu para ele, esse sonho, essa invenção, esse projeto. E ele não se cansou, ele não parou. Satanás não impediu que Deus o abençoasse, porque Deus, ele é fiel, é justo, ele honra aqueles que o buscam de coração, igreja. E Deus, ele fez maravilha na vida dele, está fazendo, e Deus também quer fazer na sua vida. Como é o nome do senhor? Raimundo Jorge da Cruz. O que foi que Deus ele fez na sua vida? De onde ele lhe tirou e aonde ele está me colocando? Eu saí toda a caminhada com Jesus há uns 20 e poucos anos. Aumenta o microfone dele ali, por favor. E sempre trabalhei em grandes empresas por aí, no mundão. Quando aceitei. Trabalhava para o mundo, né? Trabalhava no mundo. Trabalhei sempre em grandes empresas, não salário. Quando Jesus me aceitou, que eu vi o correio dele, até bicho comigo. E aqui eu fui perdendo tudo. Perdeu tudo? Perdeu tudo. Passou a fazer me perdi tudo, me sobrou um papelão e um lençol que faltava 2 metros. Para dormir. E aí andei para o senhor não tinha paz? Não tinha, eu não tinha nada, pessoal. E aí tinha onde cair morto, né? Não, expressão. Cair morto no caldo, não tinha onde cair vivo. Né? Sim. E aí comecei a perambular, comendo lixo, virando os latões de lixo para comer. E eu tenho hora que eu não entendia. Poxa, mas eu vi o reino de Deus e essa situação todinha. Mas que Deus é esse? Mas é que a porta, igreja, é estreita. E eu queria passar naquela porta. A porta larga. Eu queria passar na porta estreita com minhas malas, com minha ignorância, com minha prepotência, com minha arrogância. E aquela porta eu não entendia que só passava eu. Tinha muitas malas. Por isso que a porta é estreita. Entendeu, pessoal? Foi muito difícil essa caminhada. Foi difícil a caminhada. Muito difícil. E foi difícil tirar a prepotência, a soberba. Muito difícil. Muito difícil tirar, porque... Abre aqui, ajuda aqui. Pastor, esse meu eu atrapalha nós. Atrapalhou muito mesmo? Muito. Eu achava que eu fazia tudo. Pelo que o senhor está dizendo, o senhor não sabia o que era amar a Deus? Não, meus pais se viam os deuses estranhos, achavam que era o certo e seguia. O senhor aprendeu dessa forma? Aprendi dessa forma e comecei a praticar, só que era errado. Entendeu? Totalmente errado. E o senhor fala sempre que o senhor veio da macumba, meus pais se viam no Satanás. E aquilo ali foi uma destruição da família. A família, somos 8, 9. Só destruição. Só destruição. E meu pai fez um despacho lá para o capeta na casa da gente, não precisava, bem empregado na Petrobras, fez um despacho lá que a nossa atrapalhou tudo. E eu tenho irmão hoje, eu queria que em nome de Jesus ele está tendo caído por terra, ele assina cheque para dar um pai de chiqueiro. Vocês não cheque em branco para dar um pai de santo. É muito difícil. E às vezes, quando nós pedimos uma oferta, as pessoas, às vezes ele prende o coração, né? Fecha o coração para ofertar, e tem pessoas que dão valores absurdos para fazer um trabalho. Não, é verdade. Eu que nem muitos aí, a gente vai no Pai de Santo, também porque ele pede dinheiro. E o dinheiro que me atrasou muito. É bom ficar bem claro nisso, porque aquele dinheiro ali é usado para destruir vidas. Muitas vidas são destruídas. E o dinheiro que traz a obra é para salvar a vida? Com certeza. Isso é o dinheiro para o reino de Deus. Pastor, o senhor falou um dízimo, eu vou dar um testemunho aqui. Jesus tinha me aceitado e eu estava na caminhada. Uma coisa que entrou fácil no meu coração foi o dízimo. A minha filha foi passar o sonho comigo e eu peguei o dízimo lá em cima da mesa. Esse é o pior erro que a pessoa faz. E eu deixei o dízimo lá. Aí lá, meu pai, faltou isso. Pega ali no livro, depois eu dou. Pega emprestado. Vamos emprestado, seu querido. Escuta bem. Pastor, o dízimo acabou uma sexta-feira. Eu trabalhei até sexta-feira, às 10 da noite, e voltei. Pastor, quando eu botei o pé na área lá, o gerente, o fiscal da Petrobras, pediu para me tirar da área. Tira esse cara da área agora. E o fiscal que sempre conversava comigo, pediu para tirar da área. Ele me tirou da área. Não teve acordo. A partir de
porta é sagrado, Com certeza. a palavra de Deus. Isso, Malaquias 3:10. Trazer todos os dias uma casa de tesouro para que haja mantimento na minha Com casa. certeza. E são poucos que fazem isso. Mas o cristão que não faz isso, pastor, ele não prospera. Pode ter certeza, porque quem é eu, pastor, é o próprio Deus. Exatamente. Mas o que Deus tem na sua vida, meu irmão? Pastor, essa empresa aqui era de 99, mas só tinha esses dois papéis aqui, ó. Segura. A minha empresa resumia em dois papéis, esses dois papelinhos aqui. Esses dois papéis aí. Que resumia a empresa. Era isso aí. E eu cheguei aqui nesse ministério, eu tenho 10 meses no ministério. 10 meses do 10 meses. O senhor era de um outro ministério. Era nos períodos. Sim. Você entendeu, pastor? E Deus foi limpando primeiro espiritualmente, sempre limpar, né? E foi abençoando. A primeira vez que eu tive aqui, ele tinha uma dor de cabeça. Isso, essa dor de cabeça já tinha uns 20 anos já. 20 anos de dor de cabeça. Já tinha feito aniversário. E tudo que falava comigo era Doril. Nada tirava essa dor de cabeça. Comecei a caminhar aqui, escudo de libertação, sumiu. Deus arrancou. Eu tenho um filho, pastor, tem 17 anos que ele não veio. 17 anos. O senhor viu? Eu vi. Jesus trouxe ele aqui. Se eu não buscar ele, se eu não ir atrás dele. Ele esteve aqui e, mais importante, ele teve aqui, Jesus trouxe ele aqui, transformado pelo poder de Deus. É, meu irmão. Ele disse: Se eu procurar, se eu não colocar isso, através da oração, através da oração, o próprio Deus trouxe ele aqui, né? Trouxe ele aqui, eu vou falar uma coisa para a igreja. Espiritualmente aqui nós estamos bem alimentados, gente. Pode ter certeza, estamos bem alimentados. Muito alimentados, pastor. Não percebi. Eu vou ser bem rápido, doutor. Na chegada do Cadê os obreiros? Segura aqui as sandálias. Mostra um pouco. mostrar duas empresas. Uma de São 12 empresas, meu. duas empresas. Deixa eu falar essa coisa. Portão. Essa aqui é de sandália. Nós fabricamos sandália estraçada, personalizada e marmorizada. A nossa fábrica lá faz a faixa de 3.000 pares a 4.000 pares. Só trabalhando para isso que dá. Está entendendo? Isso por enquanto, né? Não, por enquanto. É como o senhor falou, agora para abalar o inferno, para saquear o inferno, vou falar uma coisa para os irmãos, eu não tenho recurso nenhum, eu não tenho recurso nem para comprar uma kitnet. Tá? É bom que fique bem claro, todo o poder que você está vendo aqui é poder de Deus. Eu não tenho recurso financeiro e nem cultural, o que vocês vão ver aqui agora. Tá? Preste atenção no que Deus faz, irmão. Eu um dia que fui mendigo, preste atenção. Oi, pastor, você? Ajuda aqui. Cadê os obreiros? Abre essa planta. Isso é uma planta de fábrica de refrigerante. Isso não é depósito, é uma fábrica de refrigerante. Presta atenção. Coloca lá. Vai ajudar a abrir aqui. Isso é o projeto, a planta. Isso é a planta Da empresa, da fábrica, amém? Onde vai ser produzido, fabricado o refrigerante. Abra a planta. Aqui vão ter duas linhas de invase. Você tem que ficar atrás. Aqui, máquinas de invase são duas. Aqui vai invasar o PET, que é o chamado plástico. Ela faz uma faixa de 5.000 unidades por hora, pastor. 5.000 unidades. Se eu trabalhar 8 horas, 5 vezes 8 é 40, né? Isso mesmo? Isso, É 40.000 unidades dia. 40.000 unidades por dia. Uma máquina. A outra pode fabricar mais ou menos. Eu estou vendo como a notícia. Vocês está dando para ver a planta aqui? Está dando para ver? Mostra a outra planta ali. Vocês estão vendo aí a planta? A cadeira, tira a cadeira aí. Consegue ver daí, igreja? Meu irmão, isso aí, tudo isso aí, aos nossos olhos, né? Como o Senhor citou, não tem condição nenhuma.
de fazer um investimento desse aí? Pastor, não tem recurso nem para comprar kitnet, nem para comprar uma máquina dessa. Ah, pastor, aí também vai uma máquina que invasa copo. Invasar copo? Vai invasar copo, tipo Guaracão. Tipo Guaracão? É. Vai fabricar. A máquina vai produzir 4, 5 milhões de unidades também, essas máquinas aí. E deixa eu falar para a igreja aqui o mais importante. Esse terreno, igreja, ele tem 6.047 metros quadrados. Mas o documento, pastor, eu vou estar pegando quinta-feira. Quinta-feira mesmo? Quinta-feira eu estou pegando em nome de Jesus. Onde que é a cidade? Serrinha, Bahia. Serrinha, Bahia, né? Serrinha, Bahia, depois de Feira de Santana. O terreno, o secretário já me falou, é 7.000 metros quadrados. E ele vai doar outro terreno para a gente montar a fábrica de sandália. Tudo no distrito industrial. Todo no distrito industrial? Tudo vai ser tudo montado no distrito. Me responda uma coisa, senhor. O senhor não tinha recurso? Eu não tinha não, pastor, não tem. Não tem recurso nenhum. Pastor, ele não tem recurso nem para colocar para fazer esse projeto desse financiamento. Meu irmão, um terreno desse custa quanto? Pastor, uns 600 mil reais. 600 mil reais. Bateu por baixo. E a sua empresa, meu irmão, custa quanto para montar a sua empresa? Pastor, o projeto que você falou que para fazer só o galpão é 300 mil reais. Só o galpão. 300 mil reais. Só o galpão. Fora os maquinários, né? A maquinária é o preço. É, né? Mas Deus, ele moveu de uma maneira tão grande. O agir de Deus foi tão grande. E foi rápido, né? Ligeiro. Porque Deus usou pessoas lá no sul, que é o fabricante das máquinas, né? Das máquinas que vocês viram aí. Deus levantou pessoas lá no sul também. Está levantando mais. E pastor, eu vou falar para o senhor. Nós vamos voltar a montar para envergonhar o Satanás. Vamos voltar ao Maranhão da noite e meia. Vamos montar outra fábrica lá em nome de Jesus. Só para envergonhar o diabo. E o seu projeto foi de lá, né? Foi a empresa do Maranhão, porém eu sou baiano. Mas isso foi no seu sonho, no seu projeto. Seria lá na terra do Maranhão, né? São Luís do Maranhão. Mas Deus, ele não quer no momento lá, ele quer na... Não, pastor, na verdade, no Maranhão nós conseguimos trabalhar, porém, um maquinário pequeno. Maquinário pequeno, né? Aí tivemos que fechar as portas. Um maquinário não, pastor, você não consegue abranger o mercado, nem 1%. Nem 1%? Não consegue, pastor, não consegue. Como é que o senhor vê tudo isso aí hoje? Mas eu vejo o poder de Deus. O agir de Deus? O agir de Deus, o poder de Deus. Mas foi muitas noites de choro. Muita noite, não foi fácil. De humilhação. Muita humilhação. Recentemente agora, o secretário me passava um e-mail e eu ligava para ele. Quando eu ligava, ele não atendia. Ele não atendia? É o senhor que falou mais ou menos pela manhã, né? Na sexta-feira. E o que o senhor fez para esse homem? Deus tirar a dureza do coração dele. Pastor, é que isso fala, né? Chegar mais perto de Deus, você está em oração e se humilhar, né? Deus. Exatamente. Mas aquele coração que nós demos para o Senhor no domingo, o Senhor pegou. Fala, deixa eu falar uma coisa. Pegou por este moço lá. Esse secretário, ele, toda vez que ele mandava e-mail para ligar para ele não ligava, ele nunca atendia. Esse nome que é aborrecido. Sexta-feira, a primeira dama lá me deu esse coração, que eu não vi na sexta. Sim. E nós falou, quebra ele aí. Eu digo, peraí, que eu vou quebrar o coração daquele filho de Deus. Mas pastor, eu quebrei de um jeito quase que eu martinho. Meu irmão. Faltou para eu martigar o troço lá. O pastor, quando eu liguei para ele, na segunda-feira, o pastor tocou 3 vezes. Ele atendeu. O documento já está pronto. Quando chegou no final. Ele atendeu? Ele falou que o documento estava pronto. Mas a maneira que ele atendeu não era como antes. Não. Com certeza não. O coração dele, pastor, mas tem um coração de pedra. Pastor, não vai comer o coração dele? Pastor, é a fé, né? Pastor, é muito amigo. Mas quando o Senhor quebrou esse coração aqui, no domingo, o Senhor estava orando também por esse rapaz. Com certeza. Para Deus quebrar o coração. E Deus transformou mesmo o coração dele. Transformou, pastor, tá? Ele já atendeu de outra maneira, com outra expressão. Já atendeu de outra maneira.
Pastor, quinta-feira, às 15 horas, e nós vamos estar juntos. Eu vou pegar o documento na mão dele. Eu já falei para ele. E falei para ele assim, e o alvará de construção? Ele falou, não, pode vir que o alvará está pronto. Já está pronto o alvará? Meu irmão, O prefeito da cidade já tudo. Está tudo liberado. Só quando Deus manda até o diabo obedece. É, meu irmão. E quando é que o senhor viaja lá para o senhor assinar os papéis? Pastor, eu viajo amanhã cedo. Amanhã cedo, meu? Cedo. É? Que benção. Eu estou me sentindo honrado, feliz, porque é maravilhoso o que Deus faz, meu irmão. A ação do Senhor, Madame Missionária, me ajudou muito de oração e tem ajudado a igreja. É só o crer que verá a glória de Deus. Mas a pessoa não pode duvidar no coração, não é verdade? Pastor, se a gente duvida, o diabo não tem poder, mas eu tenho. Quando eu duvido, eu invado uma mesa. Exatamente. Mas isso tudo que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão, há uma entrega total, né? Uma entrega total. Não só buscar na igreja, mas também na sua casa de madrugada, né? Porque a sua esposa, não é porque ela está aqui, mas é uma mulher de oração. É aquela busca também constante, né? E ela sempre ali do seu lado, orando, buscando a Deus, e Deus, Ele entregou esses projetos, e Ele está realizando o seu sonho. Jesus. É, meu irmão. Pastor, eu vou falar para você, se for, está falando assim, o que você pode comprar aí? Eu posso comprar só a caneta, que eu escrevi naquele papel ali. Mais nada, só papel, só caneta. É, meu irmão. Pastor, um projeto desse aí, o cara quer Mas é Deus que está dando não, sabedoria para gerir tudo isso aí, é verdade, mano? eu vou precisar muito de sabedoria e da oração. É, meu irmão. Eu vou precisar muito, pastor. E no dia que o Senhor começar a construir essa empresa lá, eu vou estar lá também, abençoando ali, para honra e glória do Senhor. Pastor, e eu falei para o senhor ontem, eu falei hoje. No dia que a gente foi no testemunho na sede, eu tenho umas panelas lá, gente. Eu não trouxe porque se trouxesse a primeira dama não podia trazer, não. Pense numas panelas, pastor. Eu não sei se é de ferro, se é de alumínio. Não dá para distinguir. Pastor, as panelas vai dar umas 3 caixas. Eu não vou carregar sozinho. O senhor Madame Missionária está na briga, vai ser uma caixa cada. Quando a gente sair da igreja e dar um testemunho, a gente vai jogar as panelas no meio da rua e falar para o diabo, carrega as panelas suas. Carrega, nós vamos jogar lá. Carrega as panelas na rua. Jogar lá no lixo, carrega essa panela, está tudo entregue a você agora. Verdade. Tem foto com tudo. Mas o senhor está fazendo fotografia